O reverendo Marcos foi muito gentil em me convidar para estar junto com vocês essa noite. E ele me passou uma tarefa complicada. E eu refleti muito sobre o que trazer, o que apontar nesse dia em especial, como agradecimento a Deus pela reforma protestante. E eu acho que a gente precisa fazer uma pequena introdução para que a gente possa chegar num momento onde o texto que os irmãos já viram que a gente vai abordar faça o maior sentido possível. Eu não vou me perder gastando o tempo aqui, fazendo uma longa introdução histórica sobre o evento, mas eu acho que é importante nós comentarmos algumas coisas aqui. Então, antes da gente ler o texto, abordar o texto e aplicar o texto, eu quero fazer algumas considerações iniciais no tema. Eu acho que é importante a gente resgatar a reforma protestante, o conceito de reforma protestante, ou a figura, né? Lá em 1517, um monge agostiniano, em 31 de outubro, afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e ali ele então apregoou sobre 95 erros. Na verdade, não eram 95 erros, mas uma série de questionamentos a partir de alguns erros da igreja medieval. Em retrocesso, depois que o evento singular, aquele movimento, startou uma série de outros acontecimentos, e décadas depois, em retrocesso, olhamos para aquele dia como o start, o início, promovido por Lutero, do que ficou conhecido depois como o desbravador do movimento da Reforma Protestante. Seria possível a gente fazer uma análise histórica levantando inúmeros outros pensadores, pessoas até que morreram em nome desta causa, por este mesmo ideal, que não só colaboraram, mas até causaram em Lutero a motivação para essa reforma, né? Para esse movimento, para essa ruptura em especial com o Vaticano. Mas se a gente pensar, também a gente teria que voltar alguns séculos antes de 1500 para pensar e abordar alguma coisa que ficou conhecido como movimento pré-reformadores, que culminou na reforma, ou que levou de alguma maneira àquele acontecimento. A verdade é que Deus nunca ficou sem testemunho na história, e a igreja não foi um lapso, né, que só existiu depois de 1517. Houve a igreja primitiva, passou o período que a gente conhece aí erradamente por período das trevas, a igreja medieval era uma igreja apóstata, e depois Lutero descobriu tudo. Não, a verdade é que mesmo em meio a erros, Deus preservou a santa semente. E isso com muita dificuldade, com muitas perseguições e com muitos membros. O evangelho chegou ao coração de Lutero por diversas vias, e ali floresceu, e dali então a gente em retrocesso olha para esse evento. Então, embora não seja sábio a gente ficar tentando modificar marcos, né, estacas, pontos de referência, é importante pontuar tudo isso que foi rapidamente falado aqui. E eu gostaria de desafiar você a estudar um pouco mais o período da reforma, o pré-reforma e o pós-reforma, ali no século XIV, XV e XVI. Eu acho que a gente ganha muito observando todo o desenvolvimento teológico da igreja anterior ao século XVI. Mas aquele evento singular de 31 de outubro, tudo que ele despertou, ou tudo que ele fomentou, é responsável de maneira inquestionável para a sociedade ocidental. De uma maneira muito poderosa, culminou diversos fatores, e nós temos um mundo hoje, do lado de cá do mundo, né, o lado ocidental do mundo, que é extremamente abençoado, ou foi extremamente impactado por aquele monge Lutero, né, aquele monge agostiniano Lutero. E isso é algo que nós não podemos desprezar, porque de um jeito ou de outro chegou até nós. É por causa daquele 31 de outubro que nós temos igrejas, em especial presbiterianas aqui em Boa Vista.
Nós só podemos cultuar a Deus como nós cultuamos agora, porque, de algum jeito, aquele homem apregou aquelas 95 teses, e isso desenvolveu uma série de outras ações, mas certamente a gente pode tocar naquele processo como um processo inicial. Nós podemos viver um evangelho sem impedimentos eclesiásticos e civis por causa da ação de Lutero. Um homem não revolucionário, crendo no poder da palavra de Deus, mudou o mundo em 31 de outubro de 1517. Essa é uma grande verdade que só por si a gente já sairia aprendendo bastante lições ou bastante alimentados, olhando o exemplo daquele movimento, daquele homem. Mas, mais recentemente, buscando clarificar e sintetizar toda a estrutura do movimento reformado do século XVI e também dar continuidade às ideias, às proposições, aos entendimentos daquele movimento, algumas pessoas proporam os 5 solas da reforma. Eu sei que a gente fala de 5 solas da reforma e que a primeira coisa que a gente pensa é que foi Lutero ou foi Calvino que propôs essas 5 falas, ou essas 5 palavras. Isso não é verdade, não desse jeito. Essa declaração de Cambridge é de 1996, foi uma coalizão do Evangelho que propôs pensar o movimento a partir de 5 eixos e tentando estruturar esse pensamento nessas 5 proposições: sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solo Christus e sola Deo Gloria, conhecidos como sola Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente glórias a Deus. Nesses 5 princípios, foi possível ou é possível descrever praticamente todas as ações daqueles homens e de todos os seus verdadeiros herdeiros. Enquanto a gente meça uma igreja atualmente, nesses 5 princípios, a gente pode dizer se ela é ou não herdeira verdadeiramente da reforma protestante. E mesmo havendo divergências, e aqui só pensando nos 3 primeiros grupos, ou nos 3 grandes grupos, filhos diretos da reforma, os evangélicos, como grande maioria, os luteranos, né, e o grupo mais reformado, num sentido talvez mais conhecido por nós como presbiterianos, né, na Europa é mais comum usar o termo reformado. Mesmo havendo essas distinções, esses 3 grupos podem ser facilmente identificados ou convergir nessas 5 ideias, nestes 5 pensamentos. E para finalizar aqui essa introdução necessária, então, passando ao largo aí de muita coisa, passando ao largo de muitos movimentos históricos, teológicos e acadêmicos, e considerando, não nos esquecendo de considerar o momento singular da política brasileira, o resultado amargo que a gente viu aí nas urnas na semana passada, do qual, inclusive, sem medo aqui, vai parar para o resto da vida inúmeras dúvidas, da imoralidade do processo todo, que não é nenhum problema a gente dizer isso, né, pelo menos por enquanto, da ilicitude, até da mera candidatura ali. A Bíblia, e somente a Bíblia, lida, compreendida e aplicada, é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, é a ela que nós devemos recorrer, em primeiro lugar, para saber como agir em quaisquer esferas, inclusive na civil. Também não vou me delongar aqui falando sobre a ideia das esferas. Seria uma outra longa digressão. Mas eu quero apenas chamar a sua atenção que quando a gente fala de esfera civil, seria a nossa vida nesse mundo. Em termos gerais, é isso que nós estamos pensando. Como a igreja pode realmente interferir na sociedade? Ela interfere? Ela é capaz de interferir? Ela deve interferir? Como? Essa é a pergunta que a gente precisa responder hoje aqui. E eu quero, de maneira muito simples, olhar um texto, entender o texto e aplicar este texto como resposta para essa pergunta. Como a gente pode interferir na nossa sociedade? E aí, então, a gente lê 1 Timóteo 2, 1 a 3. A palavra nos diz assim: Paulo escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo, capítulo 2 da primeira carta, versos 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquilas e mansas, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de nosso Deus, nosso Salvador. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo. Santo Deus, eterno Pai, agora, mediante a leitura específica da Tua Palavra, pedimos, fala conosco, revela a Tua vontade expressa no texto, há tanto tempo escrito para nós também. Fala conosco hoje, te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a garganta não está boa, a família toda está abalada com a mudança de clima que se deu essa semana. Então, se falhar, perdoe-me. Olhando o texto, então, de uma maneira mais detida, eu quero pensar em 4 movimentos, em 4 pontos, digamos assim. Quero pensar nessa passagem, a partir, então, dessas 4 premissas, ou desses 4 pontos, tá? Veja, antes, porém, deixa eu fazer uma observação que eu acho que é interessante também. Eu acho que é interessante a gente localizar bem essa carta aqui no Novo Testamento e explicar quem é o autor. Eu não vou me gastar muito nisso, eu sei que os irmãos aqui conhecem, mas eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto aqui. Essa carta é uma espécie de carta pessoal, ela foi escrita de Paulo para Timóteo. Timóteo era um cooperador, Timóteo era um jovem pastor, provavelmente quando ele recebe essa carta ele já não era tão novo assim, ele já tinha alguns anos de experiência, mas como Paulo era seu tutor, certamente mais velho, havia uma relação meio paternal entre ele e Timóteo, de forma que ele escreve, né, com um tom mais professoral, um tom mais de tutor, para aquele jovem, algumas recomendações acerca de como ele deveria proceder no ministério que ele havia sido entregue pelo Senhor. Um dos comentaristas que eu uso, Gordon Fee e Douglas Stuart, num livro bem simples, que é excelente para você ter em casa, Como Ler a Bíblia, livro por livro, chama a nossa atenção para o risco da gente considerar essa carta apenas como uma carta pessoal que veio a público. A ideia deles é que as pastorais como um todo, elas não são só cartas que tinham a intenção de serem pessoais. Paulo, quando escreveu, em especial essa carta a Timóteo, visava que diretamente ela fosse lida na igreja e que ela fosse apresentada como instrução do próprio apóstolo para aquela igreja e também para as demais. Embora fosse, como é bastante fácil de perceber, uma coisa muito pessoal, muito próxima. Se você vai ao final do capítulo, aí, do final do livro, né, dessa carta, lá no capítulo, no verso 21, você vai encontrar, inclusive, um detalhe falando no plural para vocês. Não é natural que uma carta pessoal tenha esse tipo de implicação. Parece certo dizer, por questões internas da própria carta, que Paulo tinha por interesse que a carta fosse lida publicamente e que as instruções que ela traz fossem levadas à igreja. Isso vai ser muito importante para o que nós vamos tratar aqui. Calvino pensava exatamente assim. Quando ele comenta sobre essa carta, ele vai disparar da seguinte maneira: em minha opinião, dizia ele, esta epístola foi escrita mais por causa dos outros do que por causa de Timóteo mesmo. Eu creio que aqueles que consideravam criteriosamente a matéria comigo, naturalmente não vou negar que Paulo tensionava ensinar e aconselhar também a Timóteo. Minha alegação, porém, diz ele, é que a epístola contém muitos elementos que não justificariam sua inclusão caso tivesse exclusivamente Timóteo como alvo. Ou seja, Calvino percebe que algumas coisas aqui são puxões de orelha que não eram justos serem feitos a Timóteo. De maneira muito prática, ele está dizendo, olha, a carta parece que foi escrita para mais pessoas. Um outro comentarista
que eu gosto muito, o nome dele é meio complicado, Hans Burke, da editora Esperança, comenta sobre esse detalhe. O fato é que as igrejas estão incluídas como destinatário da carta. É evidente, por exemplo, pelo posicionamento da oração eclesial, no qual se aborda a conduta de todos os homens e mulheres na igreja. Os versos exatamente seguintes dessa passagem que nós lemos. E antes de a enumeração aí dos diversos serviços, né, e das suas demandas, capítulo 3, versos 1 a 13 da mesma carta. As considerações sobre os servos da igreja voltam e desembocam na conduta e no culto de todos a Deus. 14 e 16 também do capítulo 3 de 1 Timóteo. Então, esses comentaristas, aqui que eu citei só dois, né, de momentos diferentes do pensamento, do desenvolvimento do pensamento teológico, apontam que essa carta não é uma carta apenas individual. E aí, se a gente então considera essa carta como algo para todo mundo, essa passagem toma um tom mais para você. E é dessa forma que eu quero que você se aproxime junto comigo desse texto, não como uma carta pastoral que a gente vai analisar porque ela foi escrita para alguém, talvez alguma coisa lá sirva para a gente, mas como uma palavra direta do apóstolo Paulo para mim e para você hoje aqui, como instrução do próprio Deus para você também. As falas, as palavras, as verdades e as imposições são para a nossa sociedade, como foram para Timóteo e a sua igreja. Então, embora seja uma sentença basicamente única, né? Embora seja fácil de compreender o que ele está dizendo aqui, eu quero pensar, como eu havia dito, em quatro pontos muito específicos. Eu quero pensar nos antecedentes, eu quero pensar na própria oração, quero pensar no alvo das orações e quero pensar na grande razão disso tudo. E acho que nesses 4 pontos, ou nesses 4 eixos, a gente consegue explicar bem a passagem e daí então fazer algumas afirmações, algumas implicações, algumas imposições finais para nós hoje aqui. Então, pensando nesse primeiro ponto, não necessariamente olhando termo a termo da passagem, mas se você olhar comigo o primeiro termo da passagem, você vai ver que o apóstolo começa afirmando que tem alguma coisa para ser feita antes de qualquer outra coisa. É exatamente assim que ele começa o capítulo 2 de sua carta. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, é como se ele tivesse o propósito de estabelecer a importância do que ele vai falar em seguida. É como se o apóstolo tivesse aqui o interesse de chamar a atenção. Alguns especialistas vão afirmar que esse é um tipo clássico de uma comunicação pessoal que tem a ideia de marcar em negrito, digamos assim, aquilo que é mais importante na carta. Você vai lembrar, por exemplo, que Jesus usava um expediente muito interessante. Ele falava, em verdade te digo. A ideia era de chamar a atenção. O que eu vou falar agora é muito verdadeiro. João e também Lucas, quando escrevem seu evangelho, vão usar um outro maneirismo judaico. Eles vão dizer alguma coisa mais ou menos assim, ele falou e disse, ou ele disse e falou. Os verbos são praticamente os mesmos, mas é uma maneira judaica de fortalecer o que vai ser dito em seguida. É como se, presta atenção, porque o que ele falou assim com muito cuidado. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Ei, antes de qualquer outra coisa, presta atenção a algo muito importante que você precisa saber. Acima de qualquer coisa. E pensando assim, né? Pensando exatamente desse modo, é que a gente chega então nesse primeiro ponto. Só um instantinho, meus irmãos. A tecnologia às vezes nos trai, né? Se a gente então considerar esses versos, alguma coisa foi dita, ou melhor dizendo, esse termo, alguma coisa foi dita imediatamente antes, que é muito importante. E assim se torna
necessário olharmos um pouquinho mais para trás. Olha comigo aí o verso 18 e 19 desse mesmo livro, anterior, capítulo 1. Olha só o que Timóteo é instruído por Paulo a fazer. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar da fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo com todas as letras para Timóteo: você precisa ficar firme, Timóteo, continuar. Era essa a informação que antes de dizer o que nós lemos agora, ele faz questão de frisar. É importante você continuar, é importante, é imprescindível, é extremamente necessário que você prossiga. E ao começar a sua afirmação mais importante, o verso que lemos, ele frisa isso. E isso faz com que a gente entenda que para que Timóteo possa combater o bom combate, a oração é essencial. Não tem jeito. Isso é uma necessidade evidente na estrutura do texto. Um outro autor com bastante excelência vai dizer de maneira muito clara sobre esse ponto. A primeira exigência de Paulo, a que ele chama a atenção, a que ele faz questão de marcar para o seu filho Timóteo na fé, é que orações, súplicas, intercessões e ações de graça são a maneira necessária, principal e importante que se combate o bom combate. É assim que você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Antes de qualquer coisa, inclusive antes de começar o combate, você precisa orar, Timóteo, porque senão não vai para frente. Senão você não vai avançar. Essa é a primeira exigência que Paulo faz a Timóteo. E se a gente compreender ela bem, a gente vai entender esse processo como um chamado à oração pública. E observa comigo, meus irmãos, que não é difícil de percebermos isso. Olha como a estrutura é posta. Eu vou exortar, antes de tudo eu estou te exortando para que as práticas de súplica, oração, intercessão e ações de graça sejam feitas. Essa primeira exigência do apóstolo Paulo, então, aqui formada num plural que não fica tão claro no português, aponta para a gente que Paulo não está só intencionando que Timóteo ore, mas que ele leve a igreja em oração, para que ele estabeleça junto com a igreja a necessidade maior, literalmente para que ele promova frequentemente na igreja essa lista de coisas, essa lista de orações, essa lista de intercessões. Veja que isso vai combinar perfeitamente com o verso 8, lá na frente, capítulo 2. Eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Timóteo era chamado para interceder e promover a intercessão na igreja. Timóteo era chamado para orar, e ele estava sendo instruído antes de qualquer outra coisa. Você precisa orar, Timóteo. O bom combate vai ser literalmente travado de joelhos. O bom combate vai ser literalmente feito a partir da oração. Calvino vai esclarecer exatamente nessa passagem que a oração, em especial no culto, feito de forma sincera e sem temor, ou submisso a Deus, em amor, fortalece e nos mantém firmes. Os comentaristas que eu inicialmente citei, Fee e Sturge, comentam que esses versos aqui, juntos com o 8, 9 e 10, formam exatamente uma lição sobre como esse processo deveria ser essencialmente eclesiástico. Veja, os homens devem orar levantando mão santa, sem ira, sem animosidade, verso 8. Da mesma sorte as mulheres, verso 9. Para eles, quando o homem era chamado a levantar as mãos santas e publicamente interceder, as mulheres deviam, de uma maneira exemplar, na sua própria vestimenta, mudar a concepção que as pessoas tinham da religiosidade.
elas deviam se ataviar de boas obras, elas deveriam ser mulheres que honravam a Deus com o próprio procedimento. Assim a gente tem aqui de maneira muito prática que Paulo diz a Timóteo que ele deve orar e levar a igreja a orar. A primeira ação tomada à frente de qualquer situação, crise ou problema, envolvia oração. Essa oração, obviamente, precisa ser sincera, essa oração precisa ser sem animosidade, sem ira, com mãos santas, de maneira santa deve ser feita assim. Mesmo que aqui seja um aspecto bastante litúrgico, eu preciso destacar isso. Cada cristão deve se sentir especialmente chamado a agir particularmente desse mesmo modo. Não dá para eu esperar que o apóstolo visava a comunidade dos santos orando publicamente, intercedendo de maneira visível, sem que de fato cada um de vocês o fizessem, quer seja no particular, quer seja juntos, sinceramente, como comunidade. A recomendação paulina aqui é bem específica, bem clara, e os seus contornos vão fazer a gente ver alguma coisa um pouco maior. Quer ver? Observa comigo aqui, agora, já um segundo ponto, a própria oração. A primeira ideia era, o que tem de antecedente nisso aí? Paulo visava o combate da fé cristã. Ele desperta ou exorta Timóteo a orar. E agora, como é essa oração? Uma boa parte dos comentaristas vão simplesmente dizer que súplicas, orações, intercessões e ações de graça são apenas sinônimos para a mesma coisa. Talvez alguma variação simples de sentido, mas certamente elas não representam 4 tipos de orações. Isso está definitivamente fora da compreensão terminológica. F.F. Bruce vai dizer que essas palavras sugerem diferentes aspectos da mesma coisa, a oração. E assim, juntos, basicamente, funcionando como sinônimos, elas vão mais sugerir a importância e frequência da oração do que necessariamente algum jeito específico e diferenciado de orar em 4 modelos. Talvez isso fique mais fácil quando a gente considera as 3 primeiras da última, né? Mas verdadeiramente a ideia por trás dessa fala de Paulo repetidas em 4 palavras é fortalecer a necessidade da oração pública comunitária. Outro comentarista vai responder para a gente, dando um panorama bastante interessante de como isso pode ser verdadeiro, analisando cada uma das palavras e, no todo, sintetizando o que Paulo tem por interesse, que deve ser, antes de tudo, a nossa ação. Observa comigo as distinções e as junções dessas 4 palavras. Súplicas vem de carecer, está relacionado a ter necessidade. Ele comenta dizendo, o sentimento de carência é muitas vezes o motivador para orar. A aflição, diz ele, nos ensina a orar. Não é uma descoberta equivocada, continua, desde que a aflição não seja a única coisa que nos ensina a orar. Mas se as tribulações já te fizeram orar, elas já te fizeram um grande bem para a sua alma. Determinado motivo, um fardo que pesa nos ombros, nos impelem a orar. Nós suplicamos porque estamos sentindo falta ou fraqueza. Assim Paulo suplica pelos judeus. Para Timóteo aqui, pelos cristãos de Tessalônica, porque de alguma maneira afligia-lhe o coração aqueles irmãos, essas pessoas. Ele quer encontrá-los, ele quer ajudá-los. E qual é a ação natural do seu coração? Suplicar diante do Senhor por eles. Orações designam um movimento da alma.
É algo que tipicamente vai do homem para Deus. A gente faz isso no culto. O culto é dialogal. Deus fala conosco através de sua palavra, e nós através dos cânticos, que são nada mais que orações coletivas, ditas por todos, e deveria ser assim. Se for assim encarado, eles têm um outro peso, e as orações particulares, muitas vezes dirigidas ou particularmente nos corações de cada um de nós. Vocês lembram dos discípulos pedindo para Jesus os ensinar a orar? Que maravilha é aquela passagem, ao nos dar uma série de informações. Jesus estrutura basicamente ali como se deve orar, né? E ela é uma oração claramente direcionada aos céus, que tem por alvo um Senhor que é Pai sobre todos, acima de todos, santo. E a gente poderia gastar aqui horas analisando a oração dominical ou o Pai Nosso e observar ali como é clara a filiação e a paternidade. É o meu Pai, é o nosso Pai, é o Pai. Isso nos pressupõe filhos. E muitas coisas que ajudam a gente a entender que oração é um relacionamento com Deus. É uma conversa de um filho com o pai. Quando o coração do homem se desperta para Deus. É interessante que o próprio Cristo vai usar essa figura. A viúva que se põe diante de Deus a suplicar em mais de uma vez, em mais de uma história. A persistência do amigo inoportuno, lembra? De madrugada batendo, até que o seu amigo abra a porta. Isso é oração. Essa busca por alguém que pode ajudar, alguém que pode fazer alguma coisa. Esse é o sentido perfeito da ideia oração. Intercessões originalmente é uma solicitação, um pedido, uma petição a um príncipe. Havia um poderoso e então alguém fazia uma intercessão. Assim como o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e que Jesus Cristo intercede por nós, diante do Pai, como sumo sacerdote, assim então aqui, a igreja também é instruída a interceder, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus em favor do mundo inteiro. E por fim, ações de graça. Talvez a palavra que mais ajude, ou que mais seja fácil de entendermos, é a parte da oração onde a gente demonstra gratidão. No louvor agradecido a Deus, a oração chega à plenitude e ao cumprimento. Somente quem agradece, comenta ele, permanece alerta para Deus, porque não cai de volta para si e para suas necessidades. Em outras palavras, ao olharmos os termos aqui, nós vamos perceber que Paulo exorta tanto Timóteo quanto a igreja que está sob a sua tutela a incessantemente orar publicamente e individualmente em consonância com a instrução do nosso Senhor, lá em Lucas, onde ele diz. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 11, 5-9. Lucas 11, 5-9. Quem dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, e lhe disser: amigo, presta-me 3 pães, pois o meu amigo chega de viagem, procura e nada tenho a oferecer. E outro lhe responde lá de dentro: não me importunes, a porta está fechada, e aos meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para não vos dar. Digo-vos que se não se levantar para vos dar do seu amigo, todavia o fará por causa da importunação que lhe dará tudo o que estiver necessidade. Olha o verso 9. Por isso vos digo: pedi, dar-se-vos-á, buscai
e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-vos-á. Sabe por quê? Veio o verso 11. Qual dentre vós que é pai, que se um filho pede pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Em outras palavras, meus irmãos, quando a igreja é despertada a orar, quando a gente de fato faz o que Paulo está chamando a nossa atenção como primeira ação, nós já temos toda uma resposta pronta do próprio Deus, porque Deus bondosamente tem prazer em nos atender. Mas isso deixa a gente com uma pergunta, que talvez toque ainda mais próximo do alvo. Por quem a gente deve orar? Pelo que a gente deve orar? Ok, nós sabemos que nós devemos orar. Entendemos, Paulo, que o combate cristão se dá inicialmente pela oração. Mas a gente ora de acordo com o Pai Nosso, mas pelo que nós devemos orar? Qual causa é justa de se apresentar diante de Deus? E aí, então, eu quero pensar com os irmãos. O terceiro ponto, o alvo. É o alvo das nossas orações. E me parece certo dizer que o maior pensamento aqui, ou a ideia mais importante, o que há de se frisar, é o que é dito pela maioria dos comentaristas. A universalidade da graça. Todos eles, ou boa parte deles, vão concluir que aqui há uma orientação bíblica para oração e intercessão sobre a salvação da humanidade. E até, por que não, um clamor, vista nessas palavras, sobre a evangelização e a conversão dos povos. Nesse texto é possível encontrarmos, e eu preciso concordar com isso, parece sugestivo demais para ser ignorado, o fato de que esses versos que a gente leu apontam para esta verdade. É para orar, é para insistir, é para buscar, é para clamar, é para interceder em favor de todos os homens. Isso coloca em termos muito específicos. Mas é preciso lembrar também que há muitas outras passagens que regulam esse tema, para a gente simplesmente tirar daqui tudo que a gente imagina que signifique oração universal, ou oração pela conversão da humanidade. Embora esse tema não seja tratado diretamente aqui, ele passa rapidamente, não é por aqui que a gente vai tirar a ideia de uma livre e sincera oferta de Deus para todo mundo. Não funciona assim. Eu quero chamar a sua atenção para que você não caia nesse erro. Veja, os versos anteriores vão nos ajudar a entender isso aqui de uma maneira melhor. Nos versos 3 e 4 do capítulo 1, volta lá. Em Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Paulo chama Timóteo, melhor dizendo, Paulo diz a Timóteo por que ele designou para essa viagem. Diz assim o verso 3 e 4, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar em certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O combate é depois dessa fala, depois que Paulo especifica com clareza que Timóteo ficou lá para inclusive ensinar pessoas a não inventarem moda, ele diz, você vai precisar lutar com orações por todo mundo. Olha o verso 8. Melhor dizendo, o verso 7, o verso 6, para ficar mais claro. Essas pessoas que estão ensinando outras doutrinas, desviaram-se, ou desviaram algumas pessoas. Elas se perderam em loquacidades e frívolas, pretendendo se passar por mestres da lei,
não compreendendo todavia o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Para que então a gente chegue no verso 8, e aí talvez a gente consiga entender bem o ponto. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Veja o que Paulo está comentando aqui. Havia um problema naquela igreja, naquela região. Algumas pessoas começaram a introduzir algum pensamento diferente. Paulo então fala assim: Timóteo, você precisa ficar aí para lutar o bom combate. E começa a lutar esse bom combate com oração. Em oração e intercessão, súplicas e ações de graça por todos os homens. Mas qual era o motivo da luta de Timóteo naquela cidade? A introdução de falsas doutrinas. E especialmente o verso 8 ajuda a gente a entender, provavelmente o problema ali era legalismo e judaizantes. Aqueles homens começaram a perturbar a comunidade cristã que surgia, com a ideia de que havia necessidade de se tornar judeus, que haviam de assumir toda a cerimonialidade da lei dos judeus, da lei de Deus, da lei moral de Deus. E isso era a principal preocupação de Paulo, porque, como ele vai falar em Gálatas, se vocês começam a se apoiar na lei então de Cristo, vocês não precisam mais. Se a salvação vem por obediência externa, o que então pode acontecer é que vocês não mais precisem de Cristo, e aí Cristo é inútil, e nós não temos um Salvador inútil, portanto essa ideia deve ser afastada da vossa mente. Paulo parece descrever a Timóteo exatamente essa preocupação. Então, o alvo da oração de Paulo, melhor dizendo, o alvo da oração que Paulo instrui a Timóteo fazer, não era principalmente a evangelização, mas o cuidado doutrinário, para que essas ideias não permeassem a igreja e não fosse, de alguma maneira, corroído o sentido principal do trabalho da igreja no mundo, apontar Cristo. Paulo está admoestando Timóteo, em conjunto com a igreja, para interceder até publicamente a Deus em favor da humanidade, acerca das coisas da própria religião, da ideia de introdução de falsas doutrinas, de costumes impróprios dentro da igreja de Deus. Isso era algo que Timóteo devia entender. É assim que a igreja faz alguma diferença no mundo, sendo pura e verdadeira, exclusivamente cristã. Quando ela começa a introduzir outros temas, por mais relevantes e essenciais, inclusive aqui os da própria interpretação da lei, da aplicação da lei para si mesmo, ela vai se tornar qualquer outra coisa menos igreja de Cristo. Logo, Paulo está estabelecendo aqui não uma outra doutrina sobre oração, meus irmãos. Ele não está aqui propondo para a gente nada sobre oração, ou necessariamente nada sobre oração de evangelização ou de intercessão missionária, mas literalmente nos instruindo a partir do exemplo do jovem, a lutar através da oração em favor da humanidade com o puro e santo evangelho. Todos os aspectos disso são muito significativos para como nós devemos pensar no papel da igreja, em especial no Brasil de agora. Veja se faz algum sentido a gente pensar que oração deve ser só no início e no final das nossas reuniões. Vamos pensar o que fazer. A gente ora, pede a Deus orientação, aí a gente descobre o que nós vamos fazer, resolve o que nós vamos fazer e no final a gente ora de novo. Não, oração precisa ser literalmente a arma da nossa milícia. É o que nós vamos fazer, orar. Não é uma forcinha para ver se a gente vence, né? Como a torcida do Atlético fez lá no domingo. Não é só pedir um jeitinho, não é só me ajuda aqui para ver se eu consigo. Não é só como eu digo, os evangélicos em termos geral fizeram lá em Brasília, no sábado para domingo, uma grande vigília para ver se tinha um resultado aprovado nas urnas. Será que a gente deve orar apenas no início ou no final das reuniões? Será que é só isso que a gente imagina que é oração? Um quebra-galho, né?
Ajuda aí, Senhor. Aí o que a gente chama de oração. É claro que não. O exemplo de Paulo não nos dá base para isso. A gente vê em Efésios 1,15, Romanos 1,9, Colossenses 1,9, 2 Timóteo 1,3, 2 Timóteo 1,3, ele orando, gastando tempo, intercedendo, suplicando por vidas, por pessoas, citando nomes e falando de problemas reais, pessoais e deixando absolutamente claro que todo o movimento que ele fazia era esse, de interceder, clamar ao Senhor. O próprio Cristo toma decisões depois de horas de oração. É muito interessante vê-lo escolhendo os 12 apóstolos. Ele desce do monte depois de passar a noite toda em intercessão. Ele ora. A luta dele é essa, oração. Cristo é um homem de oração e só pelo exemplo dele nós deveríamos nos corar de vergonha, porque ele ora o tempo todo. Veja, até pendurado na cruz, Cristo intercede por aqueles que o estão crucificando. É muito profundo imaginar que dentro do pensamento cristão a oração não é uma coisa, mas a coisa que nós devemos fazer. A oração deve ser uma coisa extremamente natural para a gente. É literalmente quando a gente fala com Deus. Cristo trata isso de uma maneira tão simples que ele diz quando orarmos e não se orarmos. É extremamente proveitoso observarmos isso. Mas o verso 2 da passagem lá do capítulo 2 de Timóteo especifica a coisa ainda mais estreitamente. E é difícil a gente imaginar que a oração não vai afetar, ou a intenção de Paulo não era também que a oração fosse uma interferência no mundo, especialmente nas questões políticas. Veja, o verso 2 diz, em favor do rei, de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. O alvo dessas orações que Timóteo é instruído a fazer e passar a igreja a fazer, não é outro senão, literalmente, uma interferência através da oração na vida desses homens que são chamados governantes. A frase é clara e o termo é simples. Paulo está apontando que realmente o interesse dele é admoestar Timóteo e a sua igreja a interceder favoravelmente por esses governantes. Imagina só, meus irmãos, o louco Nero, era por ele, provavelmente ele, que Paulo admoestava Timóteo e a igreja a orar. Eram agentes de Roma, terrível, ditadora, cruel, violenta Roma, inclusive formalmente contra os cristãos que Paulo instruía. Primeira e intensamente a Timóteo e a igreja de Timóteo a fazer orações, súplicas, intercessões. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária. Era extremamente importante para o império. Ela era a capital da província romana na Ásia. Atualmente ela ali na região da Turquia. Então vocês imaginam o ponto estratégico que aquilo era naquela época, como é hoje, ainda mais naquela época. A população daquela cidade girava mais ou menos do tamanho da nossa, cerca de 500 mil pessoas. A fama de Efésios não era só comercial e nem política. Havia um importante centro de adoração a Diana, lembra? A grande deusa dos Efésios. As práticas ocultistas eram normais. Pérgamo e Esmirna, outras duas cidades da região, eram o começo, o lugar onde se começava a peregrinação para que o imperador fosse aclamado como Deus. A caminhada passava por Éfeso. A idolatria ao imperador ali era uma realidade. Desculpe. A vida religiosa ali não era só um aspecto. O espiritismo, as artes místicas,
O ocultismo e a idolatria eram reais, praticáveis, praticadas o tempo todo. Moldava a sociedade como um todo. E a vida moral não era muito melhor. Tipicamente, ela era uma cidade greco-romana. Grandes bordéis haviam em todas as esquinas. Aquela era uma cidade dedicada à idolatria e mergulhada na promiscuidade. Levando tudo isso em conta, Calvino lembra, as autoridades naquele tempo eram inimigas dos cristãos e viviam devotando toda a sua energia e riqueza em oposição ao reino de Cristo. Assim era de se supor, diz ele, que os cristãos deveriam ignorar, quando muito, os governantes e autoridades e deixá-los às suas próprias sortes. Ou talvez clamar imprecatórios e rogar maldições sobre cada um deles. Mas o texto sugere para a gente outra ação. Para aqueles que lhes abordavam tribulações e perseguições, a igreja de Cristo é chamada para orar em favor. Para pensar, meus irmãos, que exemplo maravilhoso é esse. Os judeus tipicamente imaginavam que, se você tiver dúvida, dá para você ler lá em Mateus 5:43 isso, Jesus citando em passando isso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele corrige isso. John Gill, um outro comentarista muito importante, afirma que os judeus, os mestres judeus, davam aval para a rudez com que algum judeu tratasse o romano, ou algum desafeto, algum divergente teológico ou político. Não podia haver nenhum tipo de gentileza entre adversários, segundo o entendimento daquelas pessoas. A ideia era, se nós devemos amar o próximo, nós devemos odiar os que estão distantes. Era assim que eles interpretavam o mandamento. E por distante, meus irmãos, valia qualquer coisa, até diferenças ideológicas, etnia. Daí você vai entender por que judeus odiavam tanto os samaritanos, por que tem grego e judeu. Segundo alguns intérpretes, até mentir para um romano não era considerado pecado. Jesus corrige isso. Jesus vai dizer no verso seguinte: amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 44 e 45 do capítulo 5 de Mateus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Percebe aqui? Paulo não está propondo nada novo. Paulo não está dispondo nenhuma ação divergente, nada revolucionário. Ele só está repetindo o que o próprio Cristo nos ensinou. Vocês vão interferir no mundo através da oração. É preciso, entretanto, também dizer que os alvos desta oração, em certo sentido, é a própria igreja. O alvo dessas orações é a própria igreja. Veja comigo um detalhe interessante no final do verso 2 lá de Timóteo. Paulo instrui a igreja a orar pelas autoridades para que nós vivamos vidas tranquilas, mansas, com piedade e respeito. Veja, ele não está pedindo para que nós oremos para que as autoridades vivam tranquilamente, nem para que elas vivam de modo manso, nem que elas sejam cheias de piedade e nem de respeito, mas para que elas vivam de um modo a nos permitir viver tranquilos, mansos, com piedade e respeito. Então, juntando isso tudo, a gente começa a compreender que nós devemos orar para que nós vivamos de modo digno, pacífico, reverente e bom.
Nós devemos insistir diante de Deus até conseguirmos isso, orar intensamente, insistir, persistir e continuar insistindo para que a estabilidade social, para que a estabilidade comercial, a estabilidade das autoridades públicas e até da política seja dada, para que a gente viva uma vida boa, cheia de piedade, de respeito, para que a gente possa viver aqui nessa praça pública, nesse tempo presente, de maneira a não ser tomados os nossos recursos, as nossas forças com outros assuntos, mas que a gente possa se gastar para a glória do próprio Deus. É assim que a igreja interfere no mundo. Calvino lembra disso, visto que Deus designou autoridades e príncipes para a preservação do gênero humano, e por mais que fracassem na execução do desígnio divino, não devemos, por tal motivo, cessar de ter prazer naquilo que pertence a Deus e desejar que seja preservado. E aí ele conclui o seu pensamento: eis a razão porque os crentes, em qualquer país que vivam, devem obedecer à lei e ao comando das autoridades. Revolução está fora do nosso entendimento. Assim a gente vê, faz muito sentido que a igreja lá levasse a Deus as orações por aquelas autoridades, por aquela circunstância, por todo o Império Romano, inclusive que Deus livrasse-os das mãos do maligno. É verdade. E a grande razão, então, chegando no quarto eixo, a grande razão não é outra. É o que Paulo, no verso 3, esclarece para a gente. A oração em favor de toda a humanidade, a súplica e até mesmo agradecer a Deus pela manutenção, do mínimo que seja, das autoridades, da boa ordem, é aceitável diante de Deus. Paulo arremata isso, dizendo que esse é o procedimento, porque isso simplesmente agrada a Deus. Se agrada a Ele, é bom. Se é bom, a gente deve fazer. É essa a lógica do apóstolo. O termo traduzido por aceitável aqui, só vai aparecer nessa carta. E ele tem um vínculo na sua raiz, lá no original, na ideia de ofertas totalmente queimadas ao Senhor. Quando um animal era sacrificado, quando se fazia uma oferta, aquilo era agradável, aquilo carregava em si todo um sentido cerimonial e religioso. Isso põe termos àquela ideia de que aqui Paulo está sugerindo que ações de orações públicas, movimentos e intercessões religiosas sejam feitas de maneira oficial, organizada, cultica, pelo país, pelos governantes. É assim que a gente vai interferir, porque isso sobe ao Senhor como alguém que está oferecendo um sacrifício a Deus. Essa é a ideia que Paulo coroa o sentido desse chamado. É como se a igreja estivesse oferecendo a melhor parte do que pode fazer. Eu sei que nós ouvimos isso, e eu falo isso, e nós presbiterianos somos excelentes em dizer isso, e isso não é uma mentira, isso é verdade. Nós precisamos resgatar a cultura, nós precisamos tomar os espaços públicos, nós precisamos ir para frente, nós precisamos nos tornar os políticos da próxima geração, nós precisamos dominar a praça pública de diversas maneiras, mas só depois, e tão somente depois, que as orações forem a nossa principal ação de mudança da sociedade. Vamos tomar os espaços, começando pela oração pública, clamando a Deus por misericórdia para esse tempo, nos gastando em disposições e repetidamente que Ele interfira no nosso tempo, porque isso sobe ao Senhor como um sacrifício. Nós estamos dizendo, não é a nossa capacidade artística que vai dominar o cenário e vai mudar as consciências, não é a nossa capacidade intelectual, argumentativa, política, nem nossa
quantidade de votos cativos. Não é isso que vai mudar a sociedade, mas essencialmente a tua vontade, Senhor. E quando a gente abre mão, a gente oferta a Deus o que a gente pode fazer, então Ele recebe isso como um cheiro agradável, um aroma de uma oferta. Talvez isso seja apenas isso. Deus revelando um modelo como Ele faz as coisas. Talvez seja porque Deus quer que nós reflitamos isso. Deus, com misericórdia, olhou para nós quando éramos inimigos, e Ele quer que nós façamos a mesma coisa com os inimigos de Deus. Sejamos misericordiosos. Talvez porque haja muitos filhos de Deus ainda perdidos no mundo sem conhecer o Evangelho, e nós, orando, seremos os meios pelos quais Deus os trará para perto, porque assim Ele decretou, ou ainda apenas o freio moral. Nós não podemos nos esquecer que nós somos sal e luz. Mesmo assim, a nossa ação precisa ser prioritariamente porque Deus se agrada disso. Só lhe deu glória. É para a glória dele. E se não tiver efeito nenhum, entre aspas, prático, é para a glória dele, tem todo o efeito que precisa ter. Interceder por todos os poderosos, como uma oferta deve ser entregue ao Senhor. Só que é importante a gente acrescentar aqui a leitura do verso 4, para que a gente possa dar um sentido ainda mais específico toda a frase. E a gente vai entender bem o que o Salvador desejoso quer fazer. Veja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, diz o verso 4. Mas é importante a gente não forçar esse texto para imaginar uma espécie de universalismo salvífico. A expressão todos os homens aqui não pode ser associada à ideia de salvação individual de cada um. A frase vai indicar que a nossa oração por todos é sem distinção. A gente ora sem distinguir as pessoas, pedindo a Deus misericórdia por todos. John Owen explica para a gente essa expressão com uma clareza que eu acho que é suficiente para entendermos exatamente o ponto. Paulo, nessa passagem, diz ele, está se referindo a toda a espécie de homem que vive nesses dias da pregação do Evangelho. De novo, todo mundo sempre olha esse texto como algo extremamente eclesiástico que deve ser feito. O meio de graça e os limites da graça são agora estendidos à largura do mundo. Todos os homens, todo tipo de pessoas podem se aproximar. Reis, poderosos, ministros, presidentes, governadores. Todos eles carecem do Evangelho e podem, pelo poder de Cristo, serem mudados como água é mudada para o vinho, por Jesus Cristo. Não existe pessoa mais apta a receber o Evangelho, assim como não existe pessoa menos apta a aceitar Jesus Cristo. Qualquer tipo de pessoa é alvo essencial, pode ser essencialmente alvo das nossas orações. Está provado que Deus não tem mais um povo específico, alvo de sua benevolência, mas essencialmente Ele se abre a qualquer povo, tribo ou nação, língua, etnia, raça, desde que, pela graça, eles tenham sido convocados para conhecerem a verdade. Então não há qualquer outra razão para que as nossas manifestações não sejam só clamor, para que a vontade de Deus seja cumprida. E aqui é o mistério de Cristo, né? Qual outras gerações foi escondido, foi dado a conhecer somente aos judeus, mas agora é revelado a todo mundo. É explicado e exemplificado na igreja,
nós co-herdeiros de Cristo, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em que Cristo Jesus nos deu no Evangelho. Por isso, meus irmãos, é importante que você saia daqui conciso, bastante certo, de como aponta todos os comentaristas. Aqui havia um problema herético, um gnosticismo judaico, havia talvez em Éfeso a ideia de uma raça particularmente melhor que a outra, talvez aqui estivessem insistindo na ideia de judaizar os novos convertidos e se qualificar mais do que os outros para receber a graça. Paulo aponta que o caráter salvador de Cristo é suficiente e é largo o suficiente para todo mundo, para o mundo inteiro. Há uma unidade religiosa em todos nós, os homens estão sob o domínio de Deus, Deus é o único mediador entre eles, Cristo é o único mediador entre Deus, não há raça, além da humana, que seja alvo da nossa pregação, porque Cristo é o único Salvador do homem. De uma outra maneira, o que é apresentado aqui é a obra salvadora de Cristo. É isso que é distintivo da igreja. E se deixarmos de anunciar este distintivo, deixaremos de fazer aquilo que só nós podemos fazer. Por isso, devemos orar por nós e pelo mundo, para que exemplifiquemos em nós mesmos a verdadeira ação de Cristo, o missionário, o grande missionário de Deus. Na verdade, meus irmãos, isso nem é uma sugestão, nem mesmo um pedido, mas claramente uma exortação apostólica para a igreja e seus líderes. Deus deseja que sejamos profícuos em suplicar, quer por ilustres desconhecidos, quer pelo presidente da nação, qualquer que seja ele. Que nós tenhamos aqui uma sociedade que possa viver para a glória de Deus. Isso deve provocar em nós uma profunda alegria, porque Cristo nos oportuniza a ser participantes do trabalho que Ele está realizando no mundo, de restaurar todas as coisas. Mesmo que as horas mais escuras cheguem, depois da meia-noite só pode amanhecer. Não há motivo para nos desesperarmos. Precisamos continuadamente fazendo aquilo para que fomos essencialmente chamados. Rebrilhar a luz de Cristo, que misericordiosamente intercede diante do Pai, como Salvador da humanidade. Sejamos vozes deste Salvador amado. E no mesmo compasso, a gente deve sentir a mais profunda tristeza, porque a gente despreza essa oportunidade, porque nós nos gastamos com outros assuntos, porque nós imaginamos que há outras urgências, porque nós fazemos de um jeito ou de outro, uma outra cartilha e um outro expediente para a igreja. E nós queremos desenvolver outras áreas, em vez de interceder e refletir o Evangelho da salvação na cruz de Cristo. Por isso eu quero desafiar você a fazer 3 coisas. 3 movimentos simples que eu imagino que saiam destes textos. Ore incansavelmente por todos os que estão, de alguma forma, perto de nós, para que lhes brilhem a luz de Cristo. E aí por perto, dá para ser muita coisa. Dá para ser seu irmão, seu pai, seu parente, seu vizinho. Dá para ser as autoridades dessa cidade, deste estado, dessa nação. Clame efetivamente. Busque ao Senhor incansavelmente em favor de todo este mundo, para que Deus seja misericordioso sobre nós. Segunda coisa, participe com a igreja em suplicar conjuntamente por todas as causas justas e dignas da humanidade. Nós passamos por 2 anos, ou quase 3 anos de pandemia.
E talvez nós tenhamos gastado muito lendo artigos sobre a saúde, sobre a validade das vacinas, artigos da Constituição se permitiam ou não permitiam que determinadas coisas se fizessem. Muito mais do que dobrando nossos joelhos, para que aquele vírus fizesse menos estrago na nossa sociedade. Talvez nós tenhamos nos preocupado em compartilhar muito mais memes, né? E vídeos, muitas vezes fakes, sobre as situações políticas do nosso país nos últimos 2 meses. Do que se dobrado, escondido no nosso quarto, ou nas reuniões públicas para clamar por misericórdia para a nossa nação. Em terceiro lugar, clame ao Senhor, particular e comunitariamente, para que nós tenhamos um modo simples, formal, bom, favorável das nossas autoridades para continuar vivendo aqui um evangelho para a glória de Cristo. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos, mas eu sei que o Senhor é Deus e que Ele rege soberanamente todas as coisas. E que desde o dia que Ele criou o universo, quando ainda em caos, Ele pairava soberano e tranquilo sobre tudo e todos. Não é hoje, nem amanhã, que isso vai mudar. E essa fé vai ser refletida em como a gente vai se aproximar do Senhor e publicamente manifestar a nossa certeza de que Cristo é o Salvador, o único da sociedade, do mundo, da humanidade. Deus os abençoe. Tu és bem-vindo aqui.